A ver como é que ele se porta aqui nesta subida. Depois subo aqui este bocadinho desta pedra, este bocado de cimento para aqui à frente. A única coisa que eu tenho mesmo receio é ali os espelhos forneirem em alguma coisa e facilmente partirem. De resto, carrinho top. Ora boas pessoal, bem-vindos aqui ao canal Forte CRC ADB. Desta vez, como vocês podem ver, não estou no local do costume, que é a minha garagem, mas sim estou aqui num local bem mais bonito, que é perto da barragem de Castuma Lever, aqui na zona norte de Portugal. Se vocês virem bem lá para o fundo, não sei se conseguem ver, é onde está a barragem. Pronto, este vídeo vai ser para vos apresentar um RC novo que eu comprei, escala 1/24. Então pronto, aqui temos a nossa caixinha e vamos lá começar por abrir para ver o que é que está aqui. Posso-vos já adiantar que é da marca FMS. Já agora, como parênteses, eu há uns tempos atrás estive para comprar um RC também pequenito, não da marca FMS, mas de uma marca da família, digamos assim, do grupo FMS, que era da Rockobi, que era o chamado Mogrich. E porque é que ele era Mogrich? Porque não era licenciado, ou seja, é um Unimog, está aqui dentro, é um Unimog, e neste caso, ao ser da FMS, este Unimog, a FMS tem a body licenciada, portanto a Mercedes-Benz permite que eles chamem a isto Unimog. Então pronto, vamos abrir a caixa e ver o que é que está cá dentro. E pronto, aqui temos o nosso FMS, o nosso Unimog da FMS. É o 421-1966, como vocês podem ver ali. Como vocês podem ver aqui pela capa, ele tem a hipótese de 3 cores, o cinza, o verde e o vermelho. Vou abrir a caixinha e vou-vos mostrar qual é que foi aquela cor que eu optei. Já agora, antes de abrir a caixinha, só para vocês verem aqui algumas das características, ou seja, ele mostra ali qual é que é a distância ao solo, qual é que é a distância entre os eixos, qual é que é o comprimento do veículo, a largura, a altura, portanto tem aqui as características dele. Bom, como já podem ver, já conseguem identificar a cor que eu escolhi. Portanto, como eu vos disse, ele tinha a hipótese da cor cinzento, vermelho e verde, e eu optei pela cor verde. Já agora, apenas um pequeno parênteses deste RC. Como vocês sabem, na realidade o Unimog sempre foi um veículo reconhecido como tendo bastante força, digamos assim. Portanto, ele era um veículo, por exemplo, este aqui, verde, era tipicamente usado mais na parte da agricultura. Também havia utilizações deste veículo na área militar, no setor dos bombeiros, e depois mais recentemente começou também a ser utilizado como veículo de camper, ok? Como vocês podem ver aí por essa imagem. Então pronto, vamos lá dar aqui uma vista de olhos. A primeira coisa que me salta já à vista, ou seja, só agarrando por ele, veja uma coisa que eu vos posso mostrar, pronto, como vem aqui atrás, isto abre, não é? E ele tem, deixa lá ver se conseguem ver, ele tem assim um aspecto de madeira. Eu vou pintar isto tudo aqui de castanho, para ter uma ideia de madeira, vincando aqui as separações, e depois aqui nestas partes aqui, que é os suportes da madeira, né, que é este aqui, vou deixar a verde. Pronto, isto fecha assim, e assim, pronto, assim está fechado. Aquilo que me saltou à vista a primeira vez, quando eu estava aqui a agarrar nele e colocá-lo aqui, e digo já, é que estes amortecedores têm óleo, que é uma maravilha, comparando por exemplo com o outro FMS que eu tenho, que é o Atlas, não tem nada a ver, não é? Os outros amortecedores, além de serem fraquinhos, não têm óleo, portanto ele é muito saltitão. Este não, este vê-se que a gente agarra nele, largamos e maravilha. Ó. Pronto, mais. Pá,
para o tipo de carro que é uma body rígida, não é? Pronto, bastante scale, ele tem aqui uma flexão aqui entre os eixos bastante porreirinha. Uma coisa que eu vi é que este veículozinho já traz 2 velocidades. Ele é multilinks, como nós podemos ver aqui em baixo. Ele tem 4 links à frente e 4 links atrás, estão a ver? Só pôr assim para vocês verem melhor. Tem 4 links à frente e 4 links atrás. Isto tudo aqui em baixo é de plástico, mas ou seja, as guias são de composto, não é de plástico, à exceção das guias dos portais. Portanto, ele tem portais, como vocês podem ver aqui assim, ó. Ele tem portais, ó. Estão ali os portais. Estão aqui os portais. Mas as guias dos portais são de metal, portanto, que é uma coisa muito boa. O que mais é que eu vos posso dizer? Ele tem um motor de 130. As beadlocks. Isto não são beadlocks 1.0, se não estou em erro, isto são beadlocks 1.2. Beadlocks ou melhor, jantes, não sei se isto são beadlocks ou não. São sim senhor. Ali atrás conseguem ver os parafusinhos lá dentro da jante, é beadlock. É de plástico, ok? Ou seja, é de plástico, mas é beadlock de plástico. Portanto, é uma beadlock que dá facilmente para nós retirarmos a jante caso queiramos e ponhamos aqui uma outra jante de metal. Os pneus, não parecem maus, não me parece que tenha, ou quase certeza que não tem esponjinha cá dentro do pneu, mas o pneu até parece ser uma borrachinha soft. Bom, não sei se este tipo de pneu com este perfil, se ele vai agarrar muito bem, mas é assim, mal talvez não me parece que agarre. Outra coisa importante que eu estou aqui a espreitar e posso já dizer, temos o servo no eixo, ok? Podem ver aqui. Passando agora aqui para a parte do capô, ele tem aqui esta etiquetazinha que nós podemos tirar. Pronto. Aqui temos, assim aproxima um bocadinho, aqui temos o capô aberto. Aqui temos a nossa bateria, calculo que seja, ela não quer sair, não quer sair porque está presa, por acaso é boa ideia. Vamos lá agarrar isto bem, que é para não estragar isto. A bateria está presa com um pequeno velcro, o que é porreiro para a bateria não andar aqui dentro aos pulos. Estão a ver? Tem aqui um velcrozinho e ali dentro está o outro velcro, conseguem ver ali ao canto. Assim a bateria não anda aqui aos pulos. Portanto, nós colocamos a bateria aqui e a bateria não anda aos pulinhos. Portanto, é as baterias típicas da FMS, tal como eu já tinha no Atlas. É uma bateria 2S, 7.4, 380 mAh. Mais é cá aqui dentro. Aqui temos o conector para a bateria. Isto aqui, calculo. Vem é descolado. Isto devia vir colado aqui em cima. E isto será o botão. Acho que é o botão on-off. Vem é descolado, devia estar aqui atrás, não sei se é do calor, mas pronto, devia estar aqui assim, digo eu. Exatamente, é aqui assim, pronto. Voltar a pôr a bateria para depois ligarmos e darmos uma voltinha com ela. Pronto, está aqui a bateria, os fios depois colocam-se aqui, liga-se, fechamos e assim já não temos o problema de andar aqui aos saltos. Pronto. O que mais é que se pode ver? A body, há pouco falei um pouco dela mais a nível aqui da caixa de trás, da abertura. Ele tem aqui estes farolinhos atrás, mas nenhum deles acende. Os que acendem são os dois da frente, ok? Pronto. Estes dois aqui da frente acendem, isto não, mas acende, isto aqui acende. Aqui atrás, nada. Pronto. A body, vocês conseguem ver que tem interior, tem ali interior, dá para ver que tem interior, não é um interior super detalhado, mas tem interior, vê-se ali o volante, os manómetros, os bancos, os encostos dos bancos, pronto. As portas não abrem, o que abre é apenas o que eu vos mostrei aqui atrás, as portas não abrem, abre o capô e abre cá atrás. E uma coisa porreirinha que eu estou aqui a ver, o capô, as dobradiças estão aqui do capô, são dobradiças metálicas. Portanto, é bom que é para isto ter resistência e não partir ao fim de algumas utilizações. Outra coisa que eu estou a ver aqui é
Exatamente. Estes espelhos vai ser preciso ter cuidado, porque isto não é borracha, ó. É plástico, portanto, quando andamos com ele nos trilhos é preciso ter cuidado para isto não dar uma castada e não partir. Mas tem o pormenorzinho do próprio espelho de ser espelhado. Conseguem ver ali? Ó. Pronto. Ainda não vos tinha mostrado aqui o livrinho de instruções, que até está bastante detalhado. É em inglês e em chinês. Tem aqui vários pontos, fala aqui daquela parte das medidas que eu vos falei há pouco do veículo. Tem aqui o comando e as funções do comando. E aqui para a frente tem uma coisa porreirinha, é que tem os passinhos todos, caso nós queiramos começar a desmontar, a fazer upgrades ou alguma coisa que se avarie no veículo. Tem aqui os passinhos todos da montagem. Por exemplo, aqui estamos a ver o eixo traseiro, aqui temos o eixo frontal e o servo e o apoio do servo. Dentro aqui do saquinho temos, como já se pode ver, o carregador, que é, se não é igual, é bastante semelhante ao outro carregador que eu tenho de FMS. Exatamente, tem ali o carregador de FMS, igualzinho ao outro que eu tenho do Atlas. Tem aqui uns autocolantezinhos. Exatamente, tem aqui uma matrícula a dizer Nova York, Empire State. Ok, tem aqui deve ser outra matrícula diferente. Ok, tem aqui uns autocolantezitos. Tem a típica chave porcas. E tem aqui uns espaçadorzitos. Aqui temos o nosso comando, que é um comandozinho simples. Por acaso é num plástico engraçado, não sei se conseguem perceber, o plástico é assim um azul escuro, marinho, é engraçado. Portanto, é um comando que cabe bem na mão, é um comando bom para este tipo de veículos pequenos. Tem aqui a esponjinha, parece-me bastante sensível. Vamos depois experimentar para ver como é que é. Ok, tem aqui o canal 3, aqui, estão a ver? Aqui tem vários botõezitos, bind, reverse, steering trim, throttle e aqui o power on e off. Pronto. Eu calculo, vou ver nas instruções, mas calculo, já vos digo que o canal 3 acho que é a primeira e a segunda velocidade. Então vamos lá pôr aqui pilhas, pôr aqui a bateria. E pronto, olha, as pilhas digo-vos já que são daquelas 3As, são as fininhas, são as 3A. Pronto, vamos lá pôr isto a funcionar. Pronto, já estão as pilhas no comando, agora carregamos aqui no botãozinho para ligar no on, para cá, já está ali a luzinha verde. Vamos aqui, carregamos naquele botãozinho pequeninito, ele acende e desliga, quer dizer que acendeu, lá ao fundo se virem está uma luz vermelha, não sei se é difícil de verem daí, mas pronto. Então vamos lá, fechar o capô e vamos lá experimentar o carrito. Uma coisa que vos digo já, aqui no primeiro botão, é o botão que diz Bind, este aqui. Se carregarem neste botão, a luz acende. O botão Reverse que está aqui, com alguns códigos que estão no livro de instruções, dá para inverter o steering, se ele vier invertido, inverter o throttle, e também com este botão, este aqui do Reverse e aqui estes 4, ou já não tenho a certeza se é o Reverse ou se é o Bind e os 4, mas pronto, colocando na parte da configuração, depois usando os 4 botões, os 2 do steering e os 2 do throttle, dá para conseguirmos ver aqui a parte do drag brake. Então vamos lá ver aqui a modulação. Para já no canal 3 ele está para a esquerda, como vocês podem ver aqui no botão, está para cá, não sei se é o mais rápido ou o mais lento, vamos ver. Então vamos lá começar a carregar no throttle. Devagarinho, portanto acredito que isto seja... Não, isto é a primeira velocidade, portanto devagarinho, estão a ver? Pronto. Isto tem brake, não sei se está para tirar ou não. Vamos lá ver agora aqui a máxima velocidade na primeira mudança, para vocês verem. Isto é a máxima velocidade na primeira mudança. Então agora vamos colocar aqui e vamos carregar aqui para a frente. Agora
Olha! Tem pau, bicho. Vamos lá ver como é que ele se porta aqui neste terreno. Está em primeira mudança. Pá, eu gosto muito da estabilidade deste, porque eu lembro muito do meu FMS, o Atlas 6x6, que nem de longe nem de perto eu consigo ter esta modulação assim suave, estão a ver? Nem de longe nem de perto. Vamos ver como é que ele se porta aqui nestas tábuazinhas. Vamos ver a descer aqui como é que ele se porta. Ia, que maravilha! Pá, eu consigo ver uma coisa já sem menor dúvida. O facto dos amortecedores serem a óleo faz uma diferença brutal. Vejam só como é que é aqui a parte dos amortecedores, em que ele, em cada uma destas quedas, a reação que ele tem. Não salpita nada, é maravilha. Vamos ver como é que ele sobe e deixa aqui esta placa de esgoto. Neste caso não é esgoto, placa de eletricidade. Tenho que fazer um teste mais prolongado, mas pá, estou a adorar a suavidade da máquina. Esta parte de pedra, vamos lá dar aqui umas voltinhas a ver como é que ele se porta. Primeiro há que ligar as luzes. Aí está. Pronto, está em primeira mudança, como devem de calcular, não é? Pá, o que eu mais gosto disto é ver o movimento das rodas, ver-se bem a diferença dos amortecedores, a suavidade da modulação que conseguimos ter com ele, face por exemplo ao Atlas, para mim é a única comparação que eu tenho, dado ser o único FMS que eu tenho. Passei aqui nesta pedra, estão a ver aqui, ó, pelo meio, nem toca, portanto os portais fazem boa diferença aqui. Vamos lá subir aqui esta pedra, aqui assim. Vamos lá ver. Pôr-me aqui assim de lado, para vermos melhor aqui esta subida. Pois, easy peasy. Pensei que ele até ia escorregar um bocadinho. Nada disso. Vamos ver como é que é descer. Um bocadinho de lado. Pô, que espetáculo, nem vira. Está-me a surpreender. Pensei que o facto da body ser body rígida, alta, fizesse com que o gajo pudesse virar em alguns momentos, mas até agora nada. Vou-me entrar aqui de lado a ver que é que como é que é. Aqui devagarinho assim de lado. Fogo, espetáculo. E para terminar, uma gasadazinha em segunda velocidade.